Essa árvore aqui, que é muito comum dar nas beiradas dos riachos e dos açudes, é a árvore da oiticica. E na tradição da minha família, a minha bisavó, ela usava a oiticica para fazer sabão, para lavar roupa, a partir de partes da planta. E aí ela vinha para a beira do riacho, né, pegava, fazia o sabão e lavava a roupa, botava para coarar, né, nos lajedos, ficava bem branquinho. E mãe conta que esse sabão era muito cheiroso, e oiticica espumava bem, assim, e a roupa ficava bem limpinha. E aí a gente tem aqui a raiz dela, bem bonita. Linda. A minha mãe era lavadeira de roupa lá no Apudi, na Lagoa do Minha Apudi. mãe e minha bisa também, minha avó, todo mundo. É. E quando a gente era criança, quando não tinha o sabão, eu pegava o melão caetano, né? Que você sabe que espuma Ela São bastante. Caetano, isso. E passava e eu criança, ai mãe, arranha muito. E, Aí essa tradição da oiticica como sabão é do tronco tarariú, da minha ótimo, pois mãe, é. né, de Serra Negra, daqui do Rio Grande do Norte. Só que também tem outras plantas, né? Do tronco cariri, usava de uma planta chamada sabonete. Eu acho que também é conhecida que ela é bem grandona, frondosa, como tamboril. E ela tem uma semente assim, que é grandona, parece uma barra de sabão, né? Que você pega e bota água em sabor, dá até para tomar banho também. Então eles usavam tanto para tomar banho como para lavar roupa. E é cheirosa e espuma muito também. E aí você vê a fronteira étnica, né, dentro de casa, que para Tarariú usava oiticica, mas para Cariri usava outra planta. É nossa história. Contra os fatos, não argumento. É importantíssimo. Esses E é bom registros, dizer né? que está vivo não só nos elementos, nas pedras, mas na nossa oralidade, né? Isso. Porque por mais que por muito tempo a gente teve medo de falar, né, sobre essas histórias, só que está vivo na oralidade. E a gente não fala, já encontra em muitas cidades que o pessoal não fala, porque houve muitas mortes, muita açoite, né, das nossas tradições, e dizia que era feitiçaria, né, a Isso. nossa tradição com as matas, com as ervas. Então a gente entende, só que essa história não está nos livros, né? Essa história é Verdade. da oralidade, ela é da nossa fala, das nossas histórias, das nossas famílias. Então aqui é a oiticica, a nossa mestra também, que ajudava a gente a lavar a roupa e tomar banho. Lindíssima, lindíssima. É lamentável, porque lá na minha terra, em Apudi, parece que fazem questão de arrancar, né? E derrubar. Não tem, você não encontra. Uma cidade, né? Hoje é uma cidade, uma terra milenar, e é esse tipo de estupidez, né? E a gente fica assim, de mãos atadas, porque não tem como, né? Agora estão fazendo lá Porque um. inverteu o sentido, né? É, Para nós, isso aqui é a nossa vida, é, é a nossa cultura, é a nossa identidade. é, Então quando tira isso da gente, é meio que descaracteriza o que a gente é. é, E aí é mais fácil dominar quando você não sabe o que você é, ou é, quando você tem medo de dizer. é, Então isso é o puro suco da colonização, né? Que o povo pensa que isso. acabou, né? É uma colonização sem fim, né? E assim, estou aqui debaixo dessa árvore, no meio do Sabugi, falando de tradições que são atuais, é da minha família hoje, mas que também é da minha vida. Então, se a gente volta 200 anos, isso é pouco É, tempo, não tem como né? mudar a E não genética, tem como né? mudar, e aí hoje o povo fala que não tem indígena aqui, né? Não. Mas a gente está aqui, É, tá aqui, é terra indígena, a gente é conversa terra com essas indígena. famílias, porque a história mesmo verdadeira é aquela da pesquisa de campo. É Isso. olho a olho, né, cara a cara e ouvindo. Essa é o que Isso. a E gente não está faz. nos livros, né? Pois E é, nem é nossa, por mais que a gente esteja na academia fazendo trabalho, não é nosso objetivo colocar tudo isso na escrita, porque a nossa tradição é da fala, né? O isso. nosso livro, o primeiro livro que eu li, eu sempre falo muito isso nos lugares, foi meus avós, meu pai, minha mãe. O primeiro livro que eu li foi As Matas, o Rio, né? Então isso me ensinou, né, e representa o que eu sou hoje. E para mim, assim, é muito importante estar falando disso hoje aqui, assim, a gente sempre se emociona, né, como Tassi disse, porque por muito tempo a gente não pôde falar. E por muito tempo, fora a nossa família, o nosso núcleo interno, a gente não tinha outros parentes para puxar força junto com a gente e ajudar a gente a falar, né? Então, assim, tem história, vai virar uma entrevista aqui. Tem história da minha avó, da minha tataravó, que isso é história de muito povo, viu? Aham, A história da minha tataravó, que me custou muito ouvir isso e demorou a me contarem, né? Que quando ela foi pega pelos fazendeiros, né, por essas pessoas que só queriam matar a gente, ela falava o idioma dela, a língua dela. E ela
não quis aprender, não foi açoitada, não dava comida, mas ela decidiu ficar. Uhum. Ela nunca mais falou, morreu sem dizer uma palavra, mas não quis aprender a língua do colonizador. Isso é a nossa rebeldia, né? É. Como eu falei lá em Apodi, a gente na nossa infância ainda falava ainda bastante coisa na língua, mas a gente não sabia o que estava falando, mas que era criticada, né? Tipo Arupem, Barigó, várias e várias. Arapuca, É isso. o nome da cinza do fogão de lenha quando fica preto é um nome também na língua, no idioma. Todas essas coisas que a gente falava sem saber, mas que era criticada. Ah, isso é matuta, fala isso, né? Quem é crescido no mato, nascido e crescido no mato, que é Catuatu, né, que é meu pai. Então, assim, Argote, pé de serra. então diz assim, a língua tá morta. Tá morta pra quem? Aonde tá morta, né? Verdade. Até o nome das cidades é indígena, né? Onde é que essa língua tá morta, né? E endeusar os padres jesuítas, né? Eles prendiam as crianças, né? Para não falar, deixar de falar a língua, né?